Desbastando o bloco de mármore, bloco número 1, registros disfuncionais. Esse é o nosso primeiro bloco, nós vamos trabalhar na desconstrução do que nos impede de conseguir nos percebermos uno com a criação. E são registros disfuncionais que criam essas barreiras, essas coraças, como Michelangelo, né, na frase dele, diz, esse mármore, toda essa rocha, de ver a beleza que está lá, né, em todo o potencial que está lá dentro. Então, existem muitos registros e nós não nos enganamos. A forma com que nós registramos, a ideia que nós registramos da criação foi lá na base da infância. A ideia que você hoje tem sobre quem é Deus, sobre quem é a fonte criadora, o grande espírito, a criação, se deu lá na base da infância. E a questão aqui, às vezes, não é informação, mas a forma que a informação chega para nós, porque nós somos pequenininhos e ainda não temos todo um aparato, assim, de reflexão, o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento, então nós não conseguimos fazer todo o processo de juízo de valor, de compreensão, de discernimento. Nós vamos apenas captando essas informações e registrando. E a partir daquela informação, na base que você tem de registro, outras informações que foram se aproximando de você, elas chegam e o que mais se assimila com aquela informação que você registrou, ela vai se agregando àquela informação. E aquilo vai tomando forma e ela vai guiando a sua vida, que Jung traz que o inconsciente, quando não é consciente nós não sabemos o que está lá, é que vai norteando a nossa vida, porque é que norteia a nossa linha de raciocínio. E eu comecei a querer buscar, então, como que Michelangelo tinha aquela linha de raciocínio? Como Jesus conseguia ter aquela linha de raciocínio e conseguir ver além, e conseguir perceber toda a confusão que nós éramos, mas ele via essa confusão, não se identificava com a confusão, percebia ela, mas ele via que nós todos éramos em potência, em essência dentro de nós, e que já é se fazer aqui das nossas ações. Como que eu desenvolvo aquela linha de raciocínio? E para isso eu preciso desbastar alguns blocos de mármore que estão interferindo na construção dessa linha de raciocínio. Então, uma dessas construções que nós fizemos, que nós temos hoje, e nós não sabemos que temos, então muitos de vocês às vezes pensam assim, isso aí, eu não tenho nada não, criação, é tudo, é uno mesmo, meu bro. Você dá uma checada, porque hoje, quando nós trabalhamos merecimento, prosperidade, quando nós trabalhamos, por exemplo, a culpa, que às vezes ela é uma raiz, sabe, o medo, tudo isso que nós trabalhamos, a sua fonte foi a ideia que foi construída sobre quem é a criação, o que é a criação. A fonte para todas essas crenças, eu vou repetir aqui, a fonte para todas essas crenças e conceitos é a ideia que você construiu com a informação que te deram sobre o que era a criação. E isso ou nos coloca uno com a criação, ou nos aparta dela. Então, gente, verifiquem os seus registros, verifiquem se você tem alguma dessas questões aqui que é uma barreira para você hoje, verifica como você desenvolveu, qual é a ideia que você criou, como você montou dentro de você essa percepção da criação, entre você e a criação. Mas, ao mesmo tempo, verifica um bocadinho a mais. Sabe por quê? Porque até um tempo atrás, eu achava que eu estava tudo certo, estava tudo tranquilo, que a minha relação com Deus, com a fonte criadora, era tranquila. Só que nesse último ano, eu comecei a querer dar um passo à frente. E aí eu esbarrei em blocos imensos de mármore, e sem entender de onde vinha. Então, eu precisei parar e buscar nessa profundidade para conseguir reverter, para conseguir liberar conseguir me liberar mesmo, para conseguir dar um passo à frente, em conseguir me ver diferente, conseguir me posicionar diferente, em conseguir me perceber merecedora. Eu vou dar um exemplo. A minha questão foi uma oração. Parece uma coisa boba, né, gente? Simples, mas não foi. E, gente, eu percebi isso muito tempo depois. Foi uma oração, quando eu tinha 5 anos de idade. Foi preciso. Nós fazemos oração todas as noites, antes de dormir, quando eu era pequena. Minha mãe sempre rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria.
Mas teve um dia que ela resolveu rezar um creio. E no creio, não sei se vocês conhecem a oração creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, não? Tem uma parte que diz, foi crucificado, morto e sepultado. E aí, quando ela falou isso, eu tinha 5 anos de idade, eu me lembro, sabe, eu me lembro muito bem dessa imagem, porque foi traumatizante para mim, foi impactante e traumatizante. E fazendo um adendo, às vezes quando a gente fala assim, olha, a gente pensa assim, gente, mas eu não tenho nenhum trauma de infância, mas trauma, às vezes, não necessariamente é o que a gente entende como é, mas aquilo para mim foi traumatizante, porque eu não conseguia parar de chorar. Eu chorei a noite inteira, eu chorei até dormir. Nessa parte crucificado, o que é crucificado? E incomodei tanto a minha mãe para que ela me dissesse, mas o que é isso? Eu não estou entendendo. Por que ele morreu? Eu comecei a fazer tanta pergunta e que ela já não sabia mais o que falar, o que responder. Ela não estava assim. Sabe quando você não vai preparado para uma enxurrada de questionamentos que você vai receber da sua filha de 5 anos de idade? Mas aconteceu. E aí, naquele instante, ela me disse o que era. Eu fiz a imagem mental de Jesus com aqueles pregos na madeira. Aquilo para mim, eu senti, comecei a sentir dor. Gente, eu comecei a prantear. Eu chorava como se realmente, para mim, ele tinha morrido naquele instante lá na minha frente. A minha mãe não sabia muito o que fazer para nos acalmar, falar assim, realmente foi triste. Aí de triste eu passei para raiva, e eu comecei a ficar com muita raiva, falando para ela, mas por que ninguém fez nada? Eu cheguei a sentar, a gente geralmente deitava, a gente pegava a nossa mamadeira, assim, a gente mamava, né, tava mamando, não, mas assim, a gente deitava lá, dela sentava do lado da cama e a gente fazia oração. Eu sentei naquela cama, chorando em prantos, brava daí já, querendo saber por que aconteceu e por que a família dele não fez nada, e cadê a família dele? Cadê os amigos dele? Por que ninguém fez nada? E aí ela falou assim, porque ninguém podia fazer nada, porque assim tinha que ser. Mas como assim? Quem disse que tinha que ser? Deus. Gente, eu comecei a fazer um registro totalmente disfuncional, totalmente disfuncional. Eu virei para minha irmã naquele dia e disse para ela, olha, se fosse você lá, eu ia fazer alguma coisa. Eu não ia ficar sentada vendo você estava lá, eu ia fazer alguma coisa por você. Eu prometo que eu ia fazer alguma coisa por você. Aí naquele momento eu estava fazendo um contrato com a minha irmã, que eu não ia deixar ela sofrer. Gente, foi assim, foi terrível. Eu lembro daquele dia, foi terrível para mim. E a partir daí foi. E foi. Assim, esse registro, ele ficou inconsciente, então eu criei uma ideia da criação muito disfuncional, e a partir daí eu comecei a buscar muito entender a mente de Deus, qual que era a articulação da mente de Deus, porque eu não conseguia imaginar que pudesse ser tão punitiva assim, punitiva mesmo, né? Porque isso é quase como se ele tivesse. Tinha a questão de pagar pelos pecados, tem um monte de coisa que chega ali quando nós somos pequenos e nós não temos ainda a estrutura neurológica para conseguir ter o discernimento necessário para entender uma coisa ou outra. Então, e quando chega, nos marca, porque é extremamente impactante. E a partir daí, esse aqui foi o meu bloquinho, a partir daí eu comecei a fazer outras associações, inúmeras associações, que foram criando a ideia sobre a criação. Então, nesse ano, eu comecei a ser colocada no meu propósito, comecei a me direcionar no meu propósito, eu vou fazer isso aqui, e não ia. Sentava para escrever, eu sentava aqui para escrever, ou para atender, eu sabia que aquelas linhas de raciocínio não eram minhas, que aquilo que eu estava escrevendo não era uma linha minha de raciocínio, aquelas informações, eu pensava, de onde que eu tirei essas informações? Não era a minha linha. E então eu comecei agora ok, então deixa eu levar essas linhas de raciocínio, deixa eu levar isso aqui é tão bonito que não pode ficar só comigo. Só que eu não consegui levar. E aí eu fui entendendo que existia um registro dentro, né, do meu inconsciente, que dizia que mulheres não poderiam falar sobre Deus, falar sobre o divino, ou canalizar, sintonizar, que isso é coisa de homens. Então, a coisa, por exemplo, de
padre, padre, sacerdote, bispo, e assim vai. Então, que a mulher não poderia estar falando sobre Deus, que a mulher não poderia estar aqui falando sobre a fonte criadora, sobre quem é Deus, sobre essa consciência, essa grande, infinita consciência. Mulheres são impuras, porque Eva pegou a bendita da maçã da árvore, e aí, através dela, ela levou a impureza para o paraíso. Então, só homens podem. E isso impactou a minha jornada, do meu propósito. Começou a impactar meu propósito, porque o meu propósito, ele seguia uma outra linha. E essas arestas, esses gessos, né? Essas bases de gesso, impediam de conseguir fazer esse movimento. E aí outras coisas aconteciam, autossabotagens aconteciam, imprevistos aconteciam, várias coisas aconteciam porque eu não podia. Tinha um não ali, não, isso aqui não pode, porque isso aqui não é para mulheres. Não, isso aqui não pode, porque não foi escrito assim. Esses grandes nãos, quando você tem um não, e eu já vi isso muito acontecer no atendimento, quando tem um não, assim, não, eu não consigo, não posso, fecha-se toda a possibilidade até de receber a nova consciência, a percepção, que vai abrir muitos caminhos. O não não pode, porque está lá, encerra-se, então tem que iniciar novamente por uma outra perspectiva para conseguir levar luz até essa informação e aí então conseguir seguir adiante. E eu esbarrei nesses lugares e que eu não imaginava, porque que, por exemplo, viriam de informações que eram informações apenas que chegaram, de uma oração que não foi para vocês, e depois indo normal, de receber, acho que foi na catequese, né, e ó, que eu vi em muitas outras pessoas registros similares aos meus em atendimentos, que existiam esse bloqueio. Então, no controle, quando a gente vai trabalhar o soltar, gente, vamos trabalhar o soltar. Para você soltar, confia, vai dar tudo certo, confia, solta. Eu tenho que soltar para alguém. Eu preciso soltar para alguém. Eu vou falar sobre soltar com vocês no próximo bloco, que nós vamos trabalhar para desconstruir. Esse primeiro vídeo aqui, desse desbastar do gesso, eu convido vocês a pararem um pouco, refletirem dentro de vocês, como a informação chegou para vocês, como vocês se sentem, porque eu tinha uma ideia que a criação e eu tinha uma ideia sobre a criação alinhada, tranquila, sobre Deus, e eu percebi, assim, que eu não conseguia nem falar o nome Deus, sabe, parecia que uma coisa pesada, então eu comecei a perceber, eu só consegui vir para cá, para desbastar isso aqui, porque eu comecei a olhar as minhas ações e ver que as minhas ações, mas na minha ação não condizia com aquilo que eu tinha de conhecimento. Então, eu sabia, sabe, que não era assim, mas por que a minha ação não dizia isso? Porque a minha ação não estava alinhada com a minha essência. Então, se a minha ação não está alinhada à minha essência, porque a minha ação está alinhada a alguma dessas couraças, desses gessos, né, dos gessos de Michelangelo, que foi desbastando. Tinha alguma coisa aqui. E eu ia precisar resolver, porque senão a minha essência não ia conseguir se fazer presente na minha forma humana, enquanto Grazi. Então, às vezes nós olhamos pensando, não, eu também achei, não. E aí eu comecei a olhar mais a fundo, tá? Mas então, por que isso aqui tá assim? Então, quando eu faço a ação, por que eu faço a ação? O que me move a fazer essa ação? Então, existem várias rotas de informações, de falas mentais que estão associadas a esse registro aqui. Identifiquem por que nós fazemos o que nós fazemos, o que me leva a fazer isso aqui. Quando eu paro, e agora eu tenho a estrutura psíquica, né, toda organizada, não tenho mais 5 anos, é possível sim que a gente consiga desenvolver o discernimento em cima de uma informação. Então, no próximo vídeo eu falo com vocês sobre o soltar, o que nos impede de soltar nessa estrutura, e quem sabe a partir daí vocês consigam, então, trabalhar e se soltar com uma outra perspectiva. Obrigada por vocês estarem aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo.